que você quer? O que você realmente deseja? Essa é uma pergunta muito simples para uma resposta muito complexa. Um filósofo disse certa vez: penso, logo existo. O problema dessa frase é que reduz muito ao homem a uma questão intelectual e esquece de um fator muito importante. O ser humano é um ser guiado pelo seu amor, pelo seu coração. Em outras palavras, nós estamos sempre amando alguma coisa e sempre somos guiados por aquilo que amamos. Fique com a gente nesse programa, porque nós vamos falar que você é aquilo que ama. Se o meu coração, incircunciso coração, se quebrar e eu voltar pra Deus tão quebrantado que não tenha nem palavras, se eu recomeçar a andar com Jesus, ouvir sua voz, seguir a Jesus, cada dia é um novo tempo e oportunidade de voltar pra Deus. Se o meu coração, incircunciso coração, se humilhar, na verdade é Deus me convencendo da miséria do pecado. Se eu abandonar a velha ilusão de nunca escutar o meu coração, cada dia é um novo tempo e oportunidade de voltar pra Deus. Volto pra Deus sempre que vejo o tamanho dessa mentira e imaginar a possibilidade de não depender de Deus. Volto pra Deus e esqueço o cansaço no abraço que não se esvai. Volto pra Deus cada vez que eu oro, então chamo, eu chamo, chamo, chamo Deus de Pai. Volto pra Deus e esqueço o cansaço no abraço que não se esvai. Volto pra Deus cada vez que eu oro, então chamo, eu chamo, chamo, chamo Deus de Pai, de Pai, Pai. Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa e nós estamos falando sobre um tema que você talvez pensa que tem uma resposta muito simples para ele, mas na verdade ela é muito mais complexa do que você imagina. Estamos falando sobre amor e principalmente o amor do nosso coração, as coisas que nós amamos. E você, o que você mais ama? O que você mais deseja? E para conversar aqui com a gente hoje, a gente recebe mais uma vez o pastor Jacques Stone, que é pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, e nós vamos falar sobre esse tema no decorrer dos nossos programas. Você é aquilo que ama. Pastor, para a gente começar então, falando sobre a questão do desejo, tem uma pergunta muito interessante que talvez é o que define todo o assunto, né? O que você quer? Por que a questão do o que você quer é tão importante e de onde a gente pode partir das Escrituras
para a gente poder chegar a uma resposta? É interessante, João, que a gente vai abraçando um sistema de pensamento que não é muito coerente com a vivência, com o cotidiano. E nós vamos falar isso no decorrer desse programa. Mas quando você pensa em o que você quer, essa frase vem do Senhor Jesus aos discípulos de João Batista. João Batista aponta para o Senhor Jesus, diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles discípulos vão atrás dele e é interessante que, ao invés de perguntar a eles o que eles conheciam ou no que eles criam, a pergunta é o que eles desejavam. Eles estavam ali por qual desejo? Qual desejo levou aqueles homens até aquele encontro? É bom a gente parar e pensar nos nossos desejos como algo que nos guia, né? Algo que nos conduz a algum lugar. A Bíblia vai falar isso demais. Um outro texto muito emblemático é quando o Senhor Jesus vai se encontrar com o apóstolo Pedro, depois que Pedro o negou. Pedro nega o Senhor Jesus 3 vezes, e aí você espera uma pergunta do tipo, assim, no mínimo, né? Por que você fez isso? Eu falei que você ia fazer e você falou que não ia fazer e fez. Por que você fez? Mas Jesus não pergunta isso para Pedro. Jesus pergunta para Pedro uma coisa quase que inesperada: você me ama? Você me ama e você me ama. E isso é muito desconcertante para o apóstolo naquela hora. E ele vai responder: eu te amo e eu te amo. E mesmo com toda a imperfeição, com toda a complexidade no que eu sou, o que eu sei te dizer nessa hora é que eu te amo. Então, um dos primeiros aspectos aqui bíblicos para a gente pensar é que a Bíblia vai muito apontar para o amor como algo que nos guia. Deixa eu só falar mais uma coisa pensando em Bíblia, e você pode me auxiliar aí na construção desse raciocínio. Você vai ter a Bíblia falando de guardar o coração, mas tem um texto que eu acho que vale a pena a gente falar aqui agora, é o texto de Deuteronômio 6, quando o Senhor vai dizer para Israel assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E vai dizer para Israel que Israel deveria amar o Senhor de todo o coração, de toda a força e com todo o entendimento. Então esse povo está saindo do Egito, esse povo vai entrar na Terra Prometida, esse povo tinha que ter como base de toda a construção que eles fariam de uma nação a ideia de que eles adorariam um único Deus e que tudo que eles fizessem deveria ser em amor a esse Deus, com toda a força, entendimento, com tudo que eles possuíam. E aí uma coisa interessante: como é que isso seria eficaz? Ensinando os filhos a amarem esse Deus. Sim. Inculcando na cabeça dos filhos essa palavra, e à medida em que os filhos andassem, se assentassem, fossem deitar, quer dizer, à medida em que os filhos vivessem e os pais estivessem ali no trabalho da educação dos filhos, esses pais ensinariam em todas as circunstâncias como amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, de todo o coração. Esse é o aspecto principal, porque se tem uma coisa que ninguém vai fugir, é disso: nós iremos amar alguma coisa acima de todas as coisas. Então só o amor a Deus sobre todas as coisas vai deixar cada coisa no seu lugar, vai nos fazer dar o valor exato àquela coisa e de fato abençoar aquela coisa ou ser abençoado por ela, senão a gente começa um processo de destruição. E é interessante que o Senhor Jesus vai usar isso lá na frente, né? Qual que são os principais mandamentos? E o primeiro é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, teu entendimento. E já que você citou Deuteronômio 6, em Deuteronômio 8, já vem o Senhor dizendo para eles assim: eu levei vocês ao deserto para provar o seu coração. Provar o coração. O coração é muito importante para Deus. Eu quero citar aqui uma frase que eu achei muito interessante, atribuída aqui a Agostinho, né? Meu peso é meu amor, para onde sou levado é meu amor que me leva.
E aí, na abertura do nosso programa aqui, eu uso uma frase muito famosa, que o pessoal conhece bastante, é penso, logo existo. E isso atribui ao ser humano uma característica assim, não, ele é só um ser pensante. Qual que é o problema com essa frase, pensando que aquilo que eu desejo é aquilo que me guia, e não só o que eu penso? Não, primeiro vamos colocar a frase dentro do seu tempo, primeiro, lá no século XVII, com René Descartes. E ele quem vai dizer a frase, né? Penso, logo existo. E a gente começou a acreditar que nós somos apenas seres pensantes. É interessante como é que a humanidade ela parou de se preocupar com pontos de integração e começou a aceitar um conceito que a diminua. Sabe, quando você fala bem assim, eu só sou o que eu penso, e onde é que vai seu corpo? Sabe, seu corpo é só um veículo que carrega sua mente. Onde é que vão suas emoções, seus sentimentos? Onde é que tem um monte de coisa que não é pensamento em você? E a crise é que quando você adota isso como um pensamento máximo, é que você começa a julgar tudo dessa maneira. Só tem significado e valor se de alguma maneira afetar o nosso conhecimento, se trouxer conhecimento. Mas a pergunta que eu acho que nós temos que fazer para aqueles que nos assistem agora é: você de verdade faz o que pensa? Sabe? Quantas decisões intelectuais você já tomou e não fez? Sim. Eu acho interessante todo mundo, de alguma maneira hoje, já recebeu o conhecimento de que se exercitar é uma coisa boa. Mas o cara gosta de ficar deitado. Não, vídeo sobre refrigerante fazer mal, Coca-Cola. Meu Deus, a vida toda ouvindo isso. Não, açúcar que vai dar câncer, o trigo. Você tem 1 milhão de conhecimento. A pergunta é: você é obediente ao que conhece? Se você é o que pensa, então você deveria tomar uma decisão aqui, conhecer e fazer. Quantas decisões nós já tomamos na virada de um ano e nós não fizemos nada? Dura um mês, né? Dura 2 dias. Dura nada. Você vai ver, é um desastre ambulante. E aí joga isso por terra abaixo. Você é mais do que isso. Você não é guiado pelo que pensa, mas você é guiado por vontades, por desejos. Se você fosse muito coerente com você, no final das contas, é por que você fez o que fez ou faz o que faz? Porque eu tenho vontade. Seria só isso. Não, me deu vontade. Se você fosse honesto, eu fiz o que fiz, eu faço o que faço, porque me deu vontade. Eu ia falar de uma série aqui, mas eu vou estragar ela. Até corta isso. Vamos continuar, João. Não vamos falar da série. Não, eu ia falar. Qual série que você fala? Eu ia falar de Breaking Bad. Eu acho massa um final que ele. Vamos estragar? Não tem problema não, ué. Começa aí, tem uma série, pode começar. Não, então vamos lá. Tem uma série que eu assisti um tempo atrás, eu acho que ela reflete isso um pouco, Breaking Bad. E você tem o protagonista da história, que ele mexe com metanfetamina. E ele vai fazendo. E ele começa a vender e começa a ganhar dinheiro. A primeira desculpa que ele dá é que ele é um homem que tem câncer. Então ele faz metanfetamina porque ele precisa de dinheiro, ele era só um professor e agora ele precisa de dinheiro para tratar o câncer. Daqui a pouco ele sara do câncer, mas ele tem um filho doente. Aí depois ele continua porque ele tem um filho doente. E ele sempre está buscando uma resposta externa para aquilo. Talvez o ápice da série, quando a esposa vai confrontá-lo, ele fala assim: por que você faz? E aí ele fala assim: porque eu gosto. Porque eu sou bom nisso. E aí você vai entender que ele vai correr todos os riscos, vai se comprometer porque ele ama a ser bom em alguma coisa. Existe um desejo por uma boa vida, e nós vamos falar isso daqui a pouco, naquele coração. E a gente até estava conversando aqui, antes da gente começar a gravar, sobre academia, né? Você sabe que vai doer, você sabe que... Mas por que você levanta cedo para ir para academia? Porque chega um momento que a sua resposta vai ser porque eu gosto.
porque eu quero ir, porque eu sei que eu preciso. E hoje eu até gosto de ir. Então é interessante, né? Como é que a nossa vontade é, na verdade, um guia da nossa vida e não necessariamente as nossas decisões intelectuais, né? Não, e a academia ganha muito dinheiro com quem paga anual e não vai. Porque o cara, ele quer um desencargo de consciência. Ele fala assim, e aí, você vai na academia, você está fazendo exercício? Pai, eu estou matriculado na academia. Vou começar. Eu estou aí, estou pagando e tal, vou uma vez no mês, mas eu vou... É interessante, ele gosta da série da Netflix. Ele não percebe que o que ele ama, a âncora do coração dele, vai fazer... Ele é exatamente... Ele é coerente com o amor dele. Uhum. A Bíblia, João, ela trata isso de uma forma tão gritante que Jesus fala bem assim, de onde que procedem os pecados? Uhum. Né? Você fala assim, o adultério, o assassinato e tantos outros pecados. De onde vem o nosso comportamento? Aí Jesus fala do coração humano. A gente acha que foi só o cara escapuliu ali. Eu estava ali agora, a situação me fez fazer tal coisa. Aquilo estava no coração, era um amor do coração e uma situação fez revelar o amor. Isso. O Senhor Jesus vai falar uma coisa também que é interessante. Ele fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então uma coisa interessante, você fala, eu não queria falar tal coisa. Segundo o Senhor Jesus, aquilo estava escondido em você. Estava escondido no seu coração, até que veio a situação que fez você falar. Eu gosto de dar um exemplo, eu não vou fazer isso aqui não, mas só para o pessoal entender, você vai balançar esse copo aqui até a água entornar. E aí a água entorna. E aí eu faço uma pergunta lá na igreja, por que a água entornou? E o povo responde assim, porque você balançou o copo. E aí eu respondo, por que caiu água no chão? Aí ele disse, você balançou o copo. Eu falo, essa é parte da resposta. Mas a outra parte é porque tinha água dentro. Uhum. Se tivesse leite, cairia leite. Se tivesse Coca-Cola, Coca-Cola, esgoto, esgoto. Então um homem é a mesma coisa. Ele é balançado pelas pressões da vida e pelas tempestades da vida. E ele vai revelar o que ele carrega. Sim. Daqui a pouquinho por que ele xingou o palavrão quando ele chutou a pedra? Sim. Né? Por que dentro de uma situação aquele homem roubou? Aí o pessoal fala, a situação faz o ladrão. Não, o ladrão estava ali. A situação revelou o ladrão. A situação revelou o palavrão. Então uma coisa interessante os nossos amores, nós somos bons em esconder às vezes os nossos amores. Uhum. E tem hora que a gente nem sabe que ama aquilo, até que a pressão venha, até que a oportunidade venha. E aí o seu amor mais profundo será revelado. Muito bom. E assim... pensar, a gente tem muito mais para conversar que vão ser outros assuntos em outros programas. E essa questão da vontade, do coração, existe então um problema em nós de uma falta de uma orientação correta para o coração, existe. De uma orientação correta para o amor. Tem algum exercício, alguma prática que ajuda a reorientar o coração, já que o problema está ali? Não é só uma questão de pensar, mas é uma questão de desejar? Existe, mas deixa eu falar de uma coisa anterior, antes da gente falar exatamente assim, dessa forma mais prática. Sim. Eu acho que é a gente compreender o lugar do amor por meio de uma sabedoria antiga. Uhum. Santo Agostinho, ele tem uma frase que quem gosta dele, e até quem não conhece, quando se depara com a frase, gosta de colocar no Instagram ou Sim. em qualquer outro lugar. Ele fala assim, criaste-nos para ti e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. O que é bom entender acerca do amor? É que o nosso coração procura um propósito. Então você imagine bem assim, se isso é verdade e Deus nos criou para Ele, o nosso coração vive atrás de Deus. E aí tem um problema. Se o seu coração vive atrás, se o grande propósito é Deus, se você não souber quem é Deus, você vai transformar outra coisa em Deus. Uhum. E aí você vai começar a ter um problema. Você imagina, você ter um propósito, você sabe que há um chamado dentro de você,
e você começa a ir atrás de alguma coisa na vida. E você pode transformar várias coisas em Deus. E tudo que você transformar em Deus, você vai fazer mal para você e mal para aquela coisa. Você transforma em emprego, família e tantas outras coisas. Então o propósito do amor, Deus. Deus é o propósito maior do amor. Primeiro mandamento, criaste-nos para ti. Uma coisa interessante acerca do amor. Enquanto eu não encontro esse lugar, eu não tenho sossego. Meu coração não tem paz. Tem um pensamento acerca de Agostinho, acerca da gravidade, que fala que uma coisa estará inquieta enquanto não achar seu lugar. Tipo, se a gente tira esse microfone do lugar aqui, ele vai ficar solto aqui, de alguma maneira, fora de forma, até que ele caia e ache seu lugar no chão, ou lugar na mesa. Então, enquanto uma coisa não encontra o seu lugar, ela não tem paz. Então, enquanto um coração não encontra Deus, ele está inquieto. Meu coração não vai estar em paz enquanto não repousar em ti. E aí, João, um aspecto importante. Lembrar de uma coisa aqui. O Deus que nos criou e enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, por amor, nos chama a amá-lo. Olha que coisa maravilhosa você parar e pensar bem assim. Ele me amou primeiro, e agora eu sou chamado por ele para amá-lo. E o meu coração, quando eu descubro então o lugar da fonte maior do meu amor, meu coração descansa. A gente acha que amar é só um negócio romântico. Amar é essencial para toda estrutura humana. Não é à toa que nós somos chamados para amarmos a Deus e amarmos o próximo. Tira isso da equação e o mundo se desfaz. E o problema que o pecado trouxe, aquilo que era para Deus veio para mim, aquilo que era para o próximo veio para mim. Eu sou a pessoa que eu mais amo no mundo. Você também se ama exageradamente. Todo mundo se ama. Imagina viver num mundo egoísta, onde toda a direção do amor é para si mesmo. A gente começa a destruir o mundo. A gente começa a destruir as pessoas. E aí uma coisa importante de dizer Cristo veio ao mundo para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar de um amor destrutivo, sabe? Para nos salvar desse amor que acaba conosco. E eu acho que é a grande mensagem, acima de todas, que nós temos que deixar aqui hoje para aqueles que nos assistem. Sabe, o seu amor. Não, a grande pergunta não é se você ama alguma coisa. Não tenha dúvida. Você ama e você é fiel aos seus amores. Mais do que você pensa. Daqui a pouquinho, num próximo programa, acho que nós vamos falar melhor sobre isso. Sim. Mas você é altamente coerente com seus amores. Você obedece seu coração, mais do que você queria. E aí você imagina, se eu tenho um problema com amor, eu preciso de alguém que me salve dos meus falsos amores. E essa é a beleza de um Deus que invade o tempo e espaço e que invade corações para nos salvar, sabe? Para nos salvar dos falsos amores e nos libertar para amar conforme o propósito, sabe? Não é nos libertar para sermos autônomos, para fazermos o que desejarmos fazer, é para nos libertar para fazermos aquilo que fomos criados para fazer, amar a Deus e amar o próximo. Isso é a grande liberdade. Então, nada melhor do que amar aquilo que nós somos criados para amarmos. E já que você falou em próximo programa, eu vou deixar a questão dos exercícios práticos para um próximo, porque nele nós vamos tratar mais do amor como um hábito. E aí eu acredito que essa definição é importante para quem está acompanhando a gente. Você ama alguma coisa, o problema é quem que você está amando, e talvez você precisa de uma reorientação, né, uma transformação no coração. Mas esse é assunto para um próximo programa, então você não pode perder, porque você vai aprender com a gente que o amor é um hábito e que você pode ter exercícios práticos para que o seu coração seja reordenado. Deus te abençoe, te espero no nosso próximo programa. Você tem desejo de ter filhos, mas sofre com a infertilidade? Então o papo de hoje é para você.
A infertilidade, ela causa muito sofrimento, principalmente se você é uma pessoa que gosta de crianças, que convive no meio de pessoas com muitas crianças, e de repente você recebeu a notícia de que não pode ter filhos, ou porque há um problema em você, ou no seu cônjuge, ou em ambos. E a grande verdade é que, quais são as reações que nós temos quando uma situação como essa acontece? A infertilidade, obviamente, ela vai trazer sofrimento, frustração, sensação de impotência, um sentimento, às vezes, de culpa que nós podemos carregar. Mas qual é a resposta que nós damos para isso? Ou como é que nós podemos lidar diante de um quadro como esse? E é sobre isso que eu quero falar com você. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que Deus é um Deus que se importa com o nosso sofrimento. Às vezes a sensação que temos é que Deus está distante ou que Ele simplesmente não consegue entender aquilo que se passa conosco. Muitas vezes podemos até questioná-lo do porquê Ele não ouve as nossas orações ou porque simplesmente Deus decidiu me deixar infértil. Afinal de contas, há tantas pessoas com filhos e parecem não querer tanto assim filhos como eu. Por que Deus decidiu então me colocar um desejo no coração de ter filhos, mas não me dar a possibilidade de conceber e dar à luz? Mas na verdade Deus se importa tanto com a nossa dor que o próprio Filho dele se fez homem para entender a dor do pecado e das consequências do pecado na nossa vida. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é que Deus se importa com o seu sofrimento. E a maior prova disso é que Ele enviou para nós o seu Consolador. Eu sei que por várias vezes uma palavra pode não consolar tanto você assim pelo fato de não poder ter filhos, mas o Espírito Santo traz consolo ao nosso coração, traz novas perspectivas, traz para nós uma nova direção. Além disso, se você se sente culpado muitas vezes, o que eu quero dizer para você é: lide com a culpa de forma bíblica. Às vezes você pode lidar com a culpa de ter esperado tempo demais para tentar ter filhos e agora sofre com questões de idade ou algo do tipo. Ou então talvez você culpe a outra pessoa por um motivo ou outro, mas não lide com a culpa dessa forma. Primeiro, se houve de alguma forma uma culpa de fato em você que o impediu de ter filhos, entenda que há perdão da parte de Deus e uma nova história sendo escrita. Mas se não há algo que implique uma decisão que precisava ter sido tomada ou que foi negligenciada, então não carregue com você a culpa no seu coração de ou ter se casado tarde ou coisas do tipo, ou ter demorado demais. Nós não temos o controle da nossa vida e muitas coisas nós não sabemos como serão. Uma outra questão: existe vida além da maternidade e da paternidade. Não quero dizer com isso que as outras alegrias da vida substituirão a alegria de ter filhos. Mas o fato de não poder ter filhos não significa que a vida acabou, ou que não haja esperança de que a vida seja boa. Pelo contrário, o que pode trazer mais alegria para nós não é termos filhos, mas é saber que fomos feitos filhos, filhos de Deus. Nós que jamais merecíamos isso, mas Deus decidiu nos trazer para o seu seio de amor e nos tornar seus filhos. E há alegrias que podemos viver em decorrência disso. Então comece a perceber a vida além da maternidade e da paternidade e perceber que há coisas boas nisso. Um outro conselho para você: seja sóbrio nas decisões que você vai tomar. E com sobriedade eu quero dizer duas coisas. Primeiro, ocupe a sua mente com aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é puro e amável. E tome cuidado com as suas reações. Não lide com a dor e o sofrimento se afastando de pessoas que você ama só porque elas têm filhos ou estão em um estado de gestação. Talvez você possa acreditar que se afastar dessas pessoas vai evitar a dor de não ter filhos para você, mas não vai. A dor vai continuar lá e você vai ter de lidar ainda com o fato de não estar perto das pessoas que ama, às vezes se alegrando com a alegria delas. Por mais que seja um caminho difícil, mas acredite, se afastar não é a melhor solução. Então seja sóbrio, gaste tempo pensando nas atitudes que você vai tomar. E segundo, muito cuidado com o tanto que você deseja ter um filho. E eu digo isso porque há métodos hoje na medicina que podem ajudar. Há vários recursos, mas às vezes eles são caros demais e eles são demorados demais. E pode ser que você deposite energia, tempo e até mesmo recursos que você não tem na expectativa de ter um filho. E não há garantia de que vai funcionar. Às vezes você pode ficar altamente endividado, e eu não estou dizendo que esses métodos não sejam legítimos e muito menos que eles são pecaminosos.
Mas muito cuidado, para que você não entre em outros problemas ainda maiores, simplesmente para realizar o desejo de ter um filho, que pode inclusive se tornar uma idolatria do seu coração. Então seja sóbrio, pense se realmente vale a pena e você tem recursos para investir nisso. E por fim, lembre-se do governo soberano de Cristo. O Salmo 23, que nós conhecemos muito, diz que o Senhor é nosso pastor e nós não temos falta de nada. Deus nos dá tudo aquilo que precisamos. Eu sei que o que eu vou dizer agora pode parecer difícil de entender, mas é necessário crer. Se Deus não concedeu filhos, é porque não é necessário a nós. Ainda que queiramos e ainda que desejemos, é um passo de fé confiar que se Deus não me deu, é porque Ele sabe que o melhor para mim naquele momento é não ter filhos. Se Deus vai conceder filhos no futuro ou não, isso é uma outra história. E, inclusive, você pode sim e deve colocar diante de Deus esse desejo, pedir a Deus que conceda filhos a você e crer que se Deus quiser, Ele tem poder para isso. Mas creia, acima de tudo, que se caso Deus responder de forma negativa e não conceder a você os filhos que você tanto quer, isso é manifestação do cuidado de Deus e da bondade dele com você. E por fim, ore, caminhe com pessoas para te ajudar, não se afaste. Tenha gente para ajudar você nesse período. É doloroso, é doído, mas você não precisa passar por isso sozinho e nem deixar de alinhar suas expectativas àquilo que a Bíblia diz e encontrar conforto e consolo onde verdadeiramente você pode encontrar, em Cristo Jesus e no Deus que se tornou nosso Pai e fez de nós os seus filhos. Que Deus abençoe você poderosamente. Você deseja entrar em contato conosco, tirar alguma dúvida ou até mesmo enviar o seu pedido de oração? É muito simples. Basta enviar uma mensagem por um número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita ou acompanhar as atividades da nossa igreja através das nossas redes sociais.